Então, agora, com muita alegria e muitas saudades, nós damos as boas-vindas de alegria para nossa querida Eulália, que está de volta para nos brindar com seus conhecimentos, agora nos apresentando o resumo. Boa noite, Eulália, seja bem-vinda, a palavra está com você. Boa noite, Gi, Laudes, queridos amigos. Só quando a gente fica impedido é que realmente mede a grandeza de um momento como esse. Então, eu estou muito, muito feliz de poder voltar. Esse capítulo 21, por si só, em seu título já nos fala que a vida é feita de batalhas difíceis, que o servidor de Jesus precisa ter coragem para o enfrentamento. Ainda sob a impressão da memorável reunião, Miranda mantinha-se em conversa com alguns amigos e, obviamente, o assunto que predominava era exatamente a respeito da mistificação, como ele bem coloca, como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar. Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo, procurando ocultar a sua realidade? E nós vamos encontrar o Dr. Silvio Santana, então, esclarecendo que o Rabino Eliaquim produziu por ideoplastia o disfarce do seu asceta, utilizando a hipnose, a autofixação mental, porque ele oferecia campo a isso, aliando a arrogância que já era comum a esse irmão, e que era o traço dos espíritos que se refugiavam naquela furna de crueldade. Tudo isso deu origem à mistificação, com que eles tentavam ludibriar os trabalhadores do bem. Mas, obviamente, eles não contavam com a excelência do preparo desses colaboradores da reunião mediúnica. Então, a emanação vibratória que aquele irmão exalava já falava da sua qualidade moral, e a sua débil argumentação já dava conta de que não era o Rabino Eliaquim, de tal maneira que facilmente ele foi se irritando conforme o dialogador insistia em repetir o nome de Jesus. Como se prolongou esse transe mediúnico, ele foi se encharcando naturalmente, esse choque anímico. O médium fazia com que aquela energia deletéria fosse substituída por energias saudáveis que exalavam dele. E isso fez com que ele não conseguisse sustentar a farsa e tampouco a sua máscara que lhe dava a forma do Rabino Eliaquim. E voltou à sua condição original, vitimado, obviamente, também através do processo da hipnose, aproveitando a sua culpa, os seus desvios morais, ao fenômeno da licantropia. Indaga Miranda, então, se essa tarefa vai continuar oportunamente no local onde eles se omisiam, naquela quase
um estado de tão bem organizado que aquela comunidade que abrigava milhares de espíritos do mesmo jaez tinha. E, novamente, o benfeitor, o doutor Silvio, diz que aquele lugar era muito violento, muito agressivo, e que eles deveriam aguardar algum tempo para poder perceber qual seria a reação imediata que aquela reunião mediúnica tinha provocado, e que vinha, com certeza, eles iam fazer recrudescer os ataques contra os servidores de Jesus, mas também contra a sociedade em geral. Eles não aceitariam essa aparente derrota, porque eles visam o interesse pessoal. Então, eles iriam provocar desalinho moral, vitórias da insensatez, culminando, e nós vemos então como Manuel Filomeno de Miranda tem uma visão maravilhosa, quantos livros dele nos servem de alerta, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e internacional, por meio de guerras calamitosas. Então, segue o doutor Silvio dizendo que enquanto nos cabe a eles, equipe a serviço do bem, enquanto lhes cabe diminuir os efeitos desses rudes comportamentos, libertando das malhas obsessivas os que nela tombam pela insensatez e a leviandade, ele ressalta: a solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Reuniram-se, após esse momento, Miranda, Lopes Neto, Ivon Costa e alguns outros amigos, e decidiram visitar instituições dedicadas ao bem, fossem públicas, governamentais ou ONGs desprendidas dos laços governamentais, e chegaram a um hospital público. O cenário que ali se desenrolava traduz, infelizmente, o que na maioria das vezes encontramos: pacientes relegados ao abandono, profissionais de saúde com jornadas muito pesadas, com salários muito pequenos que os obrigam a vários desdobramentos de serviço, a falta de mão de obra, mas, acima de tudo, a falta de humanidade no trato com os semelhantes. Chama a atenção um senhor de mais ou menos 60 anos, que apresentava graves problemas cardiológicos, mas, acima de tudo, a presença de um espírito feroz, que lhe atara ao tórax uma espécie de correntes metálicas e buscava abrigar-se em seu campo mental, corroído pela culpa, para sugerir-lhe o suicídio. Ele, culminando as suas resistências, desmaia, e nesse momento, Lopes Neto enuncia uma oração muito sentida, e Ivon Costa começa a aplicação da bioenergia, do passe, libertando dos fluidos perniciosos e transmitindo-lhe energias novas, vitalidade, o que fez com que, momentaneamente, aquele espírito que o submetia perdesse o controle sobre ele. Ele foi levado para a UTI e os benfeitores procuraram vincular-se num diálogo mental, aquele espírito cruel, que acabou dizendo
que aquele era seu único filho, mas também o seu assassino. Que por parcos recursos que ele possuía, aproveitando-se que desde a infância sofria de crises muito duras de asma, aproveitou uma delas e a asfixiou com o travesseiro de plumas, colocando o corpo numa posição em que levasse todos a pensar que a morte fora de causa natural. E para culminar, no momento do sepultamento, ele vê aquele que lhe era filho, que lhe devia todo carinho, chorando lágrimas hipócritas, fazendo todos acreditar que ele sofria pela perda do seu pai. E o Espírito acrescenta: não lhe darei tranquilidade enquanto não o vir aqui, ao meu lado, para o ajuste de contas. E eu tenho a meu favor que de 5 anos para cá, ele vem sofrendo problemas cardíacos, o que me coloca em vantagem. Embora eles tentassem de todas as formas dissuadi-lo, para que minimizasse o sofrimento de um e de outro, ele não desistiu. E ali permaneceu vigilante sobre o filho em condições precárias. Depois eles foram a um lar de meninas, dirigido por uma ONG de elevado conceito ético. Ali encontraram 80 meninas de 0 a 19 anos, um berçário muito limpo, que abrigava 12 pequeninas, umas que brincavam no pátio, outras que cuidavam de auxiliar nos serviços domésticos, e à direção, uma senhora de mais ou menos 55 anos, viúva, portadora de excelentes dotes morais, que exalava, ao contrário do espírito que eles presenciaram na reunião, uma vibração de quem é sinceramente devotado ao bem. E mantinha-se, na sua religião católica, vinculada a Santa Teresinha de Jesus, procurando infundir bondade, cortesia e amor. Por ali também se viam as mães, aquelas que partiram e se encontravam atormentadas, sem perceber a presença das suas pequenas, e outras que velavam pelas suas filhinhas e inspiravam procurando auxiliar os servidores dedicados. Manuel Filomeno de Miranda fica encantado do resultado, dos benefícios da visita, de ver esse clima de auxílio mútuo entre encarnados e desencarnados, e diz: o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana, superando as suas más inclinações. Depois eles vão a um lar de idosos dirigidos por discípulos de O Consolador. Então, era um lar conduzido por espíritas, onde 2 edifícios, de 2 pisos cada, onde se seguiam aposentos limpos, arejados, divididos sem nenhum privilégio e nenhum preconceito, cercados por jardins lindos que convidavam aqueles ali asilados ou agasalhados, melhor dizendo, para uma convivência fraternal. Perceberam entre os internos pacientes de idade muito avançada, com distúrbio de senilidade e outras enfermidades, mas nenhum deixava de receber desvelo, carinho e bondade, e todos os dias refletiam no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando ênfase sobre o tema da morte, o fenômeno da morte, e o despertamento além-túmulo, sem a ideia das punições, dos castigos. Ali estava, e foi quem recepcionou o grupo, o irmão Aurélio, que fora há 50 anos o fundador e continuava no além-túmulo
o responsável pela obra, e que os levou a percorrer vários setores, oferecendo-lhes belas explicações. Esse próprio irmão Aurélio, sabendo do interesse deles em conhecer outras associações, conduziu o grupo a uma casa de amor dedicada ao repouso e à recuperação de pacientes saídos de hospitais que precisavam ser muito cuidados após procedimentos cirúrgicos, e nos dá a entender que aquele que os recebe e que deixou para a humanidade benfeitorias incomuns nas terras da África equatorial francesa, nos leva a pensar que Albert Schweitzer, né? E que cooperava junto àquele casal fundador da obra, que conheceu depois de desencarnado e pelo qual se sentiu muito atraído pelo afeto daqueles que se dedicam ao bem e sabem expressar de modo sublime a caridade. Naquele local, enfermarias, dormitórios agasalhavam homens e mulheres em processo de recuperação, enquanto também acolhia os que viviam na rua e ali encontravam amparo, incentivo e esclarecimento para a grande recuperação de tornarem ao convívio da sociedade. Incrivelmente, eles percebiam os vínculos com adversários espirituais, de que seriam libertados graças ao atendimento espírita. Então, o passe, a água fluidificada, o evangelho. E é muito interessante como Miranda frisa, que é uma grande especialidade dele, e as tarefas da desobsessão realizadas em dependência própria no centro espírita, para que nós não pensemos que reunião mediúnica pode ser realizada em qualquer lugar. Então, a especialidade de Miranda, quanto à mediunidade, à desobsessão, ressalta essa importante advertência. Por fim, eles visitaram lugares, verdadeiros antros da drogadição, viram crianças se entregando ao uso do crack, alguns já apresentando sintomas muito acentuados de desarranjos cerebrais. A paisagem humana, sempre agônica, despertava compaixão e misericórdia, levando a oração intercessória em favor dos que estão dominados pelos vícios, tombando nas urdiduras do mal que exerceram em outras existências, quando lançaram mão da soberba, da luxúria, do crime, olhado de forma legal, que é muito mais doloroso, que passa impune, e que agora, colhidos na rede da reparação dolorosa, não encontravam resistência moral para habitar outro lugar que não fosse aquele de extrema dor. As horas foram transcorrendo com tanta velocidade, e após a convivência útil com os ceareiros da bondade, eles retornaram ao núcleo em que se hospedavam. Era isso que eu tinha para apresentar. Muita gratidão. Gratidão é toda nossa, Eulália. Muito obrigada. Deu para matar um pouquinho da saudade. Agora nós convidamos a Jussara para dar início aos aprofundamentos. Seja bem-vinda, Jussara. A palavra está com você. Oi, obrigada, Gi. Boa noite para todos. Uma alegria de novo estar podendo receber a nossa querida Eulália aqui, né? Tá aqui junto com a gente.
Bom, eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, porque nós vamos tentar, então, agora, visualizar aquilo que a Eulália colocou, né, nesse trecho, que é essa primeira parte, nos comentários, que nós fizemos. Vocês estão vendo aqui os meus slides? Sim. Certinho? Tá, ok. Então, batalha difícil, né, gente? Batalha difícil tem aqui, batalha difícil tem ali, né? Enquanto nós não fizermos o nosso trabalho, enquanto nós não aprendermos a mudarmos o direcionamento dos nossos pensamentos, nós vamos encontrar, né, essas dificuldades ou vamos estar ainda colhendo aquilo que semeamos. E neste capítulo, né, o Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo toda essa dificuldade, né, sobre a problemática dessas regiões trevosas, daquilo que realmente leva esses espíritos a essa inconformação, a essa rebeldia, a esses ataques, né? E partindo, então, do capítulo anterior, onde nós vimos, né, aquela farsa que ocorreu, ou que tentaram, que acharam, inclusive, que havia uma farsa, que os mentores espirituais não estavam percebendo o que acontecia, né, nós vemos o questionamento, né, de Manuel Filomeno de Miranda a respeito da audácia, né, na realidade, a audácia que houve nesse sentido de tentar levar adiante essa farsa, e a curiosidade dele de entender um pouco mais os mecanismos, que é muito difícil para a gente ainda, né? Porque nós estamos falando, como em outras oportunidades nós tivemos a oportunidade de comentar, a respeito da plasticidade, de perispírito, da questão de pensamento, de formas pensamentos, né? Como ocorreu aquele momento, né, em que aquele espírito, né, que realizava aquela farsa em nome, né, daquele que ele representava, né, do Eliahim, aquilo caiu e se desfez. Então, é muito importante quando nós pensamos até em termos das nossas próprias reuniões mediúnicas, né, como a Eulália citou, nós compreendermos que quando estamos trabalhando de maneira séria, né, com um propósito de serviço, essas reuniões são extremamente bem dirigidas, bem cuidadas, e se por um lado nós, do lado dos encarnados, podemos de alguma forma não ter tão claro tudo o que se passa, aos amigos espirituais, aos mentores, isso não ocorre, né? Isso nós estávamos, inclusive, falando de uma reunião mediúnica no plano espiritual, então mais difícil ainda que essa problemática acontecia. Aqui, quando fala como é que foi possível, né, esse espírito ter assumido a forma, temporariamente, a forma do rabino, né? Então, eles já começam a explicar a todo o processo, né, como a Eulália citou aqui, da questão da ideoplastia, né, que faz que num processo de hipnose, né, de fixação mental, de um trabalho aonde uma mente domina a outra, né, como nós temos aqui, por exemplo, nós podíamos usar até o caso da própria hipnose que nós temos na matéria, quando nós temos um hipnotizador que chega para a pessoa e fala para agir assim ou dessa forma. Neste caso, como eles estão trabalhando a nível de perispírito, pode haver, devido justamente a uma das características do perispírito, né, da sua maleabilidade, da sua plasticidade, de inclusive criar um molde diferente, que foi o que aconteceu. Então, ele chegou lá com a face, né, com uma apresentação como se fosse o rabino. Só que, o que acontece? Numa reunião mediúnica séria, ainda mais no plano espiritual, né, como nós vemos nessas imagens, com a proteção dos amigos espirituais, aquela reunião que é
totalmente protegida, né, que recebe todos os influxos, né, mentais e, acima de tudo, de amor, né, de desejo de ajudar realmente, o espírito não conseguiu manter aquela farsa, né? Não foi possível, não só por causa do diálogo que ocorreu, né, como nós vamos ver daqui a pouco, mas também, principalmente, por causa do próprio ambiente que não mais permitia que ele assim se portasse, e levando a assumir a posição que temporariamente é a posição que ele se sente, que é a posição, né, da licantropia com as suas feições, né, de lobo mesmo, uma forma lupina, né, que isso já é um indício de como esse espírito era maleável a esse tipo de autossugestão. Porque nós só vamos assumir, né, uma forma dessa no plano espiritual, né, obviamente nas regiões mais umbralinas, quando nós estamos realmente possibilitando sermos sugestionáveis por um processo de hipnose. Então, nesse caso, ele já tinha sofrido uma hipnose para se sentir como um lobo, e agora ele também, por essa mesma maleabilidade, sofrendo a hipnose do rabino, assumiu temporariamente as suas feições. Aqui do ladinho eu coloquei, não sei se vai dar para ver bem, mas a ideia seria uma estátua de gelo, né? Então, quando a gente recebe aquela estátua de gelo, você está vendo, está tudo maravilhoso, todas essas formas, mas à medida que o calor, né? E aqui tentando fazer uma analogia, nesse caso, o calor do amor, né? O calor da dedicação do trabalho, aquilo tudo vai derretendo, né? Vai perdendo aquela forma. Então, dessa maneira, nós vemos que também foi o que acabou acontecendo com esse espírito, né? E é interessante, né, que o que fez, assim, né, esse espírito realmente relutar e passar a esse processo de irritação e, posteriormente, não poder mais sustentar essa farsa, é o poder do nome de Jesus. Porque não é uma questão só da irritação, mas é como o próprio nome de Jesus, que nós vimos, né, ouvindo, conhecendo, lutando contra, assumindo algumas vezes, mas pensando mais nos nossos interesses ao longo das várias existências, né, é um poder magnético, e aí, nesse momento, acontece o término, vamos dizer assim, dessa farsa, né? E é interessante porque Dr. Silvio aqui, né, alerta a respeito da cautela que nós temos que ter em relação a esses mensageiros do mal. Sabemos que tudo isso é temporário, que a lei é de progresso, que o progresso vai acabar ocorrendo, né? Mas enquanto eles estão nessa luta, né, nesse entendimento de que aquilo age contra eles, de que Jesus está contra eles e aqueles que o seguem estão contra os seus próprios interesses, para eles não vão ter escrúpulos de usar de todos os métodos possíveis, tudo que houver ao alcance deles para exercer a sua influência, e principalmente naqueles que vão incomodar mais, né? Porque quem não está incomodando, às vezes nós sabemos que vão haver as associações por uma questão de afinidade, mas para quem incomoda, aí eles vêm com um objetivo, né? Que é o objetivo de não deixar que essas pessoas, esses espíritos encarnados, desencarnados, possam prosseguir nessa sua caminhada, nessa sua jornada de transformação espiritual. Então, vão usar todos os métodos. Por isso que Jesus sempre nos alertava a respeito do orai, vigiai. Nesse caso, vamos falar primeiro, né? Vigia, e depois ora, né?
vigia e ora, porque ainda é muito fácil, na situação fragilizada que nos encontramos neste processo de transformação interior, para nós perdermos o trabalho de uma existência toda. Não pensemos que isso não seria possível, né? E qual seria também a nossa atitude nesse momento, né? A mesma que teve Manuel Filomeno de Miranda, né? De falar, bom, mas então agora a gente já sabe qual é a situação, já sabemos que é lá o rabino, já sabemos que ele utilizou dessa farsa, vamos lá e vamos mudar essa situação, né? Mas existe todo um processo que tem que ser analisado, como diz aqui. Todo esse processo desse rabino já vem desde o século XV, nós estamos falando em 500 anos, aonde ele foi acumulando toda essa carga que não consegue ser desfeita de um momento para outro. A própria imposição mental, né, o estado de espírito desse espírito e de outros espíritos que fazem com que o reduto onde eles se encontram seja, assim, extremamente adverso, né, para a influência do bem, a menos que eles cheguem de forma preparada, na hora certa, e aí é onde a gente vê a prudência vindo da conscientização do que isso significa da parte dos espíritos, né, que estão mais esclarecidos. Às vezes nós queremos fazer as coisas no impulso, vamos lá, ajudamos, tal, mas nós temos que entender, né, tem aquela famosa frase de Dr. Bezerra, que a unificação, ela é urgente, mas não deve ser apressada, né, então muita gente usa, né, e tem que ser urgente, mas não tem que ser apressada. Neste caso, nós podemos usar essa situação, essa mesma referência, né? É urgente ajudar e auxiliar a todos esses espíritos, porque, acima de tudo, eles estão sofrendo. É um espírito que há 500 anos se coloca como vítima, se sente agredido, né? E quer ser ouvido de uma certa forma, né? Então, é importante nós sempre nos lembrarmos também nas nossas posturas, tanto no contato com os irmãos aqui encarnados, quanto desencarnados nos nossos centros espíritas, a respeito da prudência, né? Que existe a necessidade de maturação e realmente de um projeto bem trabalhado e assistido pela espiritualidade. E esse é o momento, como nos explica doutor Silvio, né, onde está ocorrendo toda essa transição. Com isso, como nós falamos, como a Eulália citou, obviamente, qual vai ser a tática deles? Né, de tentar interferir o máximo possível. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem, né, que é uma igreja, onde as pessoas vão lá para um culto na igreja, onde nós vemos os mentores espirituais, mas vemos os irmãos que foram permitidos, obviamente, o acesso, né? Porque se eles estão lá, esse acesso foi permitido, mas que estão tentando, ainda num lugar onde nos dedicamos à prece, né? Ao bom hábito, também ali tentar exercer a sua influência para que as pessoas não recebam aquilo que elas estavam foram buscar, né? Por isso também o orar e vigiar dentro do centro espírita, a nossa postura, tudo isso que é extremamente importante. Então, eles, como nós falamos anteriormente, eles vão usar todos os recursos que eles tiverem para poder, né, procurar a tal das brechas que nós deixamos para poder resultar em problemas, em dificuldades individuais, coletivas, a nível internacional, inclusive tentando incitar guerras, né? Mas o progresso, não tem jeito de nós pararmos o progresso, né? Pai de bondade e misericórdia nos oferece as oportunidades necessárias, mas quando chega o momento de, eventualmente, nós
termos que ser transferidos para paragens que são mais afins com o nosso estado de espírito, isso irá ocorrer, que é o processo que nós estamos passando agora no planeta Terra, né? E quando eles vão fazer depois essas visitas também, e nesse processo todo que nos esclarecem esses espíritos, eles estão sempre, os amigos espirituais, procurando combater, libertar, né, nos ajudar nesse processo de libertação. Por isso, toda essa literatura que, às vezes, nós, infelizmente, não nos damos ao trabalho de ler ou de refletir, tudo isso para nos esclarecer, para que nós não sejamos, assim, presas desses espíritos menos felizes, né? Como sabemos, Jesus está no comando, mas o livre-arbítrio é nosso. O possibilitar o auxílio desses espíritos é nosso. Então, nós temos que fazer esse esforço, né? E quando eles vão visitar, então, seguindo depois para visitar essas instituições dedicadas ao bem, né? Eles ficam, né? Nós mesmos podemos fazer esse tipo de observação aqui na matéria, né? O quão ainda certos profissionais da área que estão ali para ajudar num momento de fragilidade, né? Ainda não são gentis, não se dedicam como deveriam aos pacientes. E o que chama muita atenção de Manuel Filomeno de Miranda, não somente a questão da própria doença, dos próprios distúrbios orgânicos, psíquicos, mas também os espirituais, que é neste momento de fragilidade física, de fragilidade psíquica, que nós vamos ficar, então, ainda mais vulneráveis à influência das trevas. E aí, né, para os espíritos que podem observar isso, a gente pode imaginar o quadro difícil, né, de ver a dor daquele que no corpo físico se encontra num leito, e ver também o assédio que esses espíritos fazem para que eles não logrem uma melhora. Isso acontece, inclusive, nessa situação, como a Eulália nos colocou, desse senhor que agora vem sofrendo esse assédio de um espírito particularmente, né? Aonde ele tem a questão da cardiopatia, mas o que nos mostra essa história? Que se por um lado nós vemos toda essa dificuldade, nós vemos todo, né, esse assédio por parte de um espírito que, nos nossos olhos, na nossa visão nesse momento, é um algoz, aí também nos apresenta, né, a partir do momento em que a senhora em agonia se coloca em prece, abrindo assim a possibilidade para os amigos espirituais realizarem, né, os passes, tudo para que, através da bioenergia, ele pudesse ser liberado do excesso de fluidos negativos que recebia e agravava ainda mais o seu estado de saúde. Aí é que eles começam a poder ter, depois, afastando um pouco esse espírito que aparentemente, ou que nós chamaríamos de algoz, aonde ele se coloca e apresenta a sua situação, sim, de obsessor, mas na realidade de ter assim se tornado, porque antes de mais nada ele foi vítima. Então, são esses processos que nós temos que entender quando recorremos a uma casa espírita também, para que nós mesmos não sejamos injustos na nossa classificação de nos assumirmos sempre como vítimas, sem compreendermos que quem fez a semeadura, quem fez o plantio, fomos nós, como nós colocamos a semana passada, né? E aí que Manuel Filomeno de Miranda, para nós terminarmos aqui,
fala, né, que quando houver a possibilidade de, nos servidores de saúde, compreender o compromisso, primeiro, então, no trato, né, entender que aquele é um momento de fragilidade da pessoa, que ela necessita de uma maior atenção, tolerância, assistência, mas também quando esses profissionais se vincularem mais à oração, às questões da realidade espiritual, o quão mais eles poderão, né, aqui nessas energias, que eles poderão também, nesse processo, né, de trabalho de saúde integral, ajudar ainda mais os seus pacientes. E assim, eles rumam para esse lar de meninas, né, que é uma ONG, que nós vamos passar agora, porque a parte gostosa do capítulo, vamos passar para o Laudes para falar para a gente e nós darmos, então, continuidade com os nossos comentários. Eu mando para vocês aí os slides. Obrigada. Nós que agradecemos, Sara, sempre muito bons os seus aprofundamentos. Então, Laudes, a palavra está contigo. Queridos amigos, votos de alegria, realmente de estarmos reunidos em mais uma noite de estudos, aprendendo tanto, não é? Antes de entrarmos nessa parte boa, que Jussara nos fala dessa visita no lar e nas outras instituições, eu gostaria também de tecer alguns comentários e reflexões a respeito de alguns pontos. Porque quando nós pensamos em uma batalha difícil, como nos fala o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, no início do capítulo 21, e intitula o capítulo, nós pensamos em uma batalha entre o bem e o mal, o algoz e a vítima, né? O credor e o devedor, e pensamos em uma batalha onde vamos mantendo os vínculos, né, daquele que deve com aquele que cobra, e algo intérmino, aonde se aquele que não comece a perdoar não se desfaz daquele laço fluídico através de tantas emoções, de tantos acontecimentos vinculado em uma, duas ou mais almas, nos processos aonde as reencarnações e a vida às vezes nos acometem. Mas quando a gente vem um pouquinho mais à frente no capítulo, ali o benfeitor nos deixa claro que a maior batalha e a batalha mais difícil é a batalha íntima, é a batalha individual, intransferível, não no mal externo, mas nas más inclinações internas. E é exatamente nessas más inclinações internas, íntimas, que eu gostaria de trazer alguns comentários. Porque todos nós que somos espíritas e estamos estudando, podemos lembrar de Kardec quando afirma que o verdadeiro espírita é aquele que vence as suas más inclinações, ou tenta dominá-las, vencê-las. Para começar um processo de vitória sobre essas más inclinações, precisamos, num primeiro passo, reconhecê-las, identificá-las, porque um ego infantil e ignorante, que todos nós o temos, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, na escala evolutiva, ainda nos mundos primários, ou seja, logo estaremos avançando os nossos estágios, mas iremos avançar conforme cada um de nós construímos a nossa túnica nupcial, gravitarmos ou vibrarmos em sintonia capaz de fazer com que o nosso corpo semimaterial, o perispírito, já tenha uma densidade menos materializada, capaz de atingir culminâncias em mundos superiores. Mas para isso é necessário que nós possamos desbastar essa brutalidade das nossas pedras, das paixões íntimas e viciosas que cada um de nós o tem. Quando nós pensamos na questão do ego, que é o centro da nossa consciência, que mantém-se comandado diretamente pelo self, que o ilumina, porém de uma maneira ainda infantilizada, tenta fazer com que todas as sensações, sentimentos mais superiores passem por um filtro da consciência que ainda não tem tamanho, profundidade das funções ético-morais, para tentar pensar da seguinte forma: eu tenho um projeto dentro das ideações que estou realizando no estudo espírita para tentar melhorar a minha existência. Eu começo a pensar na vida futura,
eu começo a analisar a minha vida no ponto de vista espiritual e começo a refletir que algumas condutas da minha vida diária estão equivocadas. Eu identifiquei alguns equívocos. Agora, para que eu comece a realizar esta reforma, ou seja, uma construção que já foi feita inadequada, que eu preciso agora reformar para ter uma construção um pouco mais adequada, de acordo com os meus conhecimentos, o ego, que pega essa informação, que exige uma mudança da rotina que eu tenho, ele começa a tentar desmotivar, a fazer aquela projeção interna. Não, mas para que isso? Tá tão bom aqui. Viu, por que você vai mexer em time que está ganhando? Viu, a tua vida está indo tão bem. Para que você vai tentar agora criar? Não, eu vou continuar. E, naturalmente, nós continuamos com aqueles automatismos, os vícios, porque o ego tem uma finalidade infantil, quando não ainda iluminado, que é a manutenção ou o aumento dos prazeres. Ele serve de um processo de autopreservação. Ele vai autopreservar-se, a função do ego. Agora, preservar muitas vezes o indivíduo ainda na ignorância. Ele permanece lá porque tem medo. Os principais sentimentos ainda não dominados pelo ego, segundo o próprio benfeitor, no mesmo capítulo, nos coloca que é o medo, a ira e os seus descendentes. Ou seja, todos nós temos os nossos medos, todos nós temos os processos de ira, mas quando pensamos no principal medo que envolve as nossas existências, na maturidade em que todos nós estamos, estudando e dedicando uma parte da nossa vida ao estudo, porque todos nós poderíamos estar fazendo múltiplas atividades neste horário, mas todos nós estamos reunidos aqui porque temos um desejo em comum, que é o nosso aperfeiçoamento, que é a nossa melhora íntima. Então, dessa forma, nesse desejo de construir, nós começamos a pegar informações para tentar vencer este medo de crescer. Porque quando nós pegamos aquela pergunta infantil, quando estavam lá numa primeira infância, o que você vai ser? O que você quer ser quando crescer? Grande, né? Quero ser grande, eu quero crescer. Pois chegado é o momento para que nós possamos ser grandes. Grandes na visão ético-moral. É chegado o momento para podermos crescer a nossa função da moralidade. Não só o crescimento em relação à parte fisiológica, as questões materiais, os domínios da matéria, mas crescer exatamente os pontos de fragilidades que envolvem o meu espírito imortal. Porque o espírito imortal agora foi identificado nos meus estudos, e a minha razão e o raciocínio me permitem compreender que é uma realidade. Logo, nessa realidade, me faz virar os olhos para a vida futura. Eu preciso ter uma ação. O ego tenta me preservar ainda naquela água quentinha, ainda me preservar naquele momento cômodo. Porém, através do meu esforço, da vontade e da razão bem desenvolvida através de uma fé, me impulsiona a romper esses laços. Essas primeiras rupturas de um ego dominado pelo processo da própria ignorância começa a elevar a criatura humana para se desprender dos liames da matéria, não num processo de desencarnação. Ele é encarnado, mas fazendo com que as tentações e as paixões exageradas da matéria já não mais exerçam um domínio na atitude da criatura humana. Porque agora quem está no comando do corpo é uma mente desperta. Ela já não mais está dormindo, apesar de estar acordada, mantendo o automatismo da sua vida, porém, acordado o corpo, mas uma mente vivendo de uma maneira mimética, de uma maneira automática, seguir padrões como um efeito manada. Aonde todos vão, eu também sigo. E não estou tirando a venda para verificar toda a amplitude que a existência física pode promover ao meu espírito imortal. Desta forma, quando começarmos a compreender que o medo de crescer realmente nos exige assumir as nossas responsabilidades, começaremos a conquistar a vontade
que é aquele mecanismo que faz com que a força propulsora do espírito imortal a romper esses laços dominantes de um ego infantil. Vamos crescendo, vamos saindo da infantilidade das nossas emoções e sensações. Despertamos alguns sentimentos antes desconhecidos, porque passamos tantas existências vivendo de uma maneira automática que desconhecíamos o verdadeiro sentido da palavra servir. Quando Manuel coloca nesse capítulo as pessoas dedicadas na área da saúde, eu o sou, e tantos outros colegas na área também da saúde, seja da parte da recepção, seja da parte do atendimento em si, seja daqueles missionários que estão nas unidades intensivas em um momento de pandemia. Mas, quando a pessoa está desperta da sua realidade, ela não está mais preocupada com a saúde da sua empresa. Saúde da empresa não está mais vinculada só nas questões monetárias, mas a saúde da empresa é fazer com que os seus funcionários estejam bem, que os seus funcionários estejam inseridos numa equipe onde o laço da empatia, o respeito mútuo aconteça em toda a equipe, porque dessa equipe há um propósito. Há missões, há valores, não só valores para trazer saúde financeira, mas saúde a refletir a todos os seus pacientes e clientes, porque, como fala, são remunerados para bem servir. Mas aquele que traz em si o serviço no ideal, ele vai servir indiferente da sua remuneração, porque vê na frente um irmão, vê na frente um espírito imortal como ele, um filho de Deus, que necessita de ajuda, que naquele momento ele também pode ajudar. Essa visão do indivíduo é a batalha individual. Essa é a batalha difícil, porque a pessoa não vai precisar de um estímulo financeiro, remuneração, comissões ou algo atrativo na matéria para executar a sua própria doação do tempo da sua vida. Aí, o principal estímulo é ele fazer parte da equipe escolhida por Cristo. Ele fazer parte daqueles chamados, mas quem sabe chegar o momento de também ser o escolhido. Quando começam essas visitações no lar de meninas, ou no outro lar, quando nós pegamos aquele missionário do amor na África Equatorial, quando a nossa doce Eulália coloca, trazendo que possivelmente pudesse ser Albert Schweitzer. Então, pensemos um pouquinho, sendo ele ou não, mas uma pessoa capaz de, quando chegar próximo aos 30 anos, Albert Schweitzer era aquele profundo conhecedor de Bach no órgão, conseguindo atingir músicas aonde os seus estudos profundos fazia com que ele fosse uma personalidade singular, estaria chegando ao topo porque ele já vinha de uma família abastada, reconhecida na política local, mas para ele aquilo não estava preenchendo a sua essência espiritual. Albert Schweitzer já tinha algo a mais nas suas construções ético-morais. Quando ele começa no estudo a respeito das filosofias de Immanuel Kant, mas também trazendo para o seu próprio entendimento o maior filósofo de todos os tempos que pôde marcar a nossa época antes dele e depois dele, apaixonado pelos ensinamentos de Jesus, trazia aquele ensinamento de Mateus, que nos dizia mais ou menos o seguinte, me permitam a leitura. Aquele que quer possuir a vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor a mim perdê-la, possuirá. Trazendo para ele que algo a mais era necessário, a dedicação da sua existência, perder a vida por Cristo, perder a vida por amar Jesus. Que vida é essa? Seria a morte do corpo físico? Ou seria a vida mundana? Ou seria a vida vinculada às questões materiais? Se dedica ao estudo da medicina, vai servir lá na África os seus irmãos em mais necessidade. Doa a sua vida.
possui a vida, porque foi uma vida de dedicação, e trazia em grande parte dos seus comentários com os colegas, mas também nas suas pregações, que quão poucos são aqueles que atendem o chamado de Jesus, e quantos de nós estamos dispostos a responder como ele respondia: eis-me aqui, Senhor. Todos os dias, de manhã em suas preces, trazer eis-me aqui, Senhor, para executar a sua vontade. Tenhamos nós a mesma coragem, o mesmo ânimo de começar a vitória íntima dessas batalhas, para que quando o convite chegue para exercermos a nossa batalha íntima, a refletir no externo, possamos responder com a mesma coragem desse missionário: eis-me aqui, para executar essas obras na minha imaturidade, na minha imperfeição, mas bem disposto. Porque aqueles que vibram diferente, não de uma idioplastia a manipular massas grosseiras, mas das vibrações mentais, para inspirar os espíritos a visitar essas instituições e coletarem das boas energias, porque são das boas energias produzidas pelas mentes encarnadas no serviço do bem. Como é bom chegar nas instituições e reabastecer desses fluidos animais, mas das produções animais ao serviço do bem, de um ideal, porque aqueles que jornadeiam de uma maneira mais altiva, diferente, há algo diferente naquele que caminha, também, talvez em caminhos mais escuros, mas dentro dele tem uma luz íntima. O que será de diferente? Pois a luz íntima que vibra são as ideias daqueles que puderam entender o chamado de Jesus e começam a fazer a própria construção. A vitória sobre si mesmo, a vitória da batalha mais difícil. Essas seriam as principais reflexões que gostaria de trazer. Imensamente grato pela oportunidade. Nós que agradecemos, o Lauro estava inspirado hoje, né? Estava bom de ouvir. Pessoal, antes de chamar a Tânia para fazer a nossa prece de encerramento, eu gostaria de dar alguns avisos. Um deles é que nós não teremos as perguntas no estudo de hoje, porque assim que nós encerrarmos aqui, nós vamos nos reunir com os coordenadores para tomarmos as decisões com referência às férias, ao próximo estudo, fazer uma avaliação do nosso estudo. Então, por isso, nós pedimos desculpas por terminarmos meia hora mais cedo. E também gostaríamos de avisar que o próximo livro a ser estudado será Amanhecer de uma Nova Era, tá? Então, nós vamos dando sequência a esses livros que antes era trilogia e se tornou 4, com No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós vamos seguir na ordem, tá? Na sequência. Estamos no penúltimo capítulo, então, semana que vem, provavelmente será o nosso último encontro do ano. Esperamos todos aqui novamente.